Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas, mais uma edição de Vieses Femininos. E hoje minha convidada, já é a segunda vez que ela está aqui conosco, Malca Toledano, fonoaudióloga, especialista em distúrbios da comunicação. O tema de hoje e o especial da Malca está de volta, não a casa do Viese, porque aqui é uma casa nova, onde a gente está gravando, do estúdio A nova casa dos Vieses. Do estúdio da Audio Inc., que produz agora as edições do Vieses. A gente discutir um tema muito importante e relevante, tendo em vista que foi Dia das Mães, no último final de semana. A gente vai falar de liderança e maternidade. E houve, assim, uma lição de casa, né, dos dois lados aqui. Não. A gente estudou. A gente estudou o tema, porque a gente quer trazer para esse bate-papo um viés, né, da liderança e da maternidade, do ponto de vista da especialidade da Malca, que é a comunicação, que é esse contato pela fala, né, ou pelo silêncio também. Exato. Então, neste ano, Malca, O Segundo Sexo, que é um famoso livro de Simone de Beauvoir, completou 70 anos. Nele, a filósofa traz o conceito do outro, expondo que a relação que os homens mantêm com as mulheres, no caso, né, no livro dela, é de submissão e dominação, e a mulher estaria sendo sempre colocada em segundo plano. Quando falamos de maternidade, nós sabemos muito bem o que é ficar em segundo plano. Afinal, qual é a mãe que não coloca sempre o seu filho em primeiro lugar? Como que você, que se denomina uma parteira das palavras, pode ajudar as mulheres, as mães, a darem voz a si mesmas? Primeiro, obrigadíssimo pelo reconvite. Uma alegria, uma satisfação enorme. Eu penso que quando a gente está grávida, né, a gente pensa qual vai ser o nome do nenê, quais vão ser as cores que ele gosta. E aí, quando ele nasce, a gente se olha no espelho e não tem um discurso novo pra gente. A gente tá preparada pra ter um filho, mas a gente não tá preparada pra ser mãe. Então a gente prepara o quarto do bebê, a gente prepara o enxoval do bebê, a gente prepara as cores do bebê, que a gente acha que vão combinar com o bebê. Se vai ter cabelo, muito cabelo, pouco cabelo. Se é menino, se é menina, se vai ser parecido com quem. E que tipo de mãe você vai ser? Você vai ser parecida com qual mãe? Né? A gente prepara muito discursivamente esse berço afetivo para a chegada do bebê, mas não para a chegada de uma mãe. E aí, normalmente, é super disruptivo, né? A gente fica muito assustada. Então, eu não sabia que ser mãe era isso. Porque a gente tem um pré-parto que diz de um nascimento de um bebê, e não de um nascimento de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma avó, de um avô, de um tio, de uma tia, né? Então, nasce junto com o bebê o lugar da mãe. Que seja de segunda viagem, de primeira viagem, não importa. E essa mãe, a gente está na edição número 1000, né? Como nascem os bebês. Então, aquela versão antiga e primitiva de como nascem os bebês, a mãe, o pai e a criança, também tem outros tipos de mães, né? De várias formas de se conceber e de se gestar a maternidade. Como é que você gesta essa palavra? Como é que você se gesta como mãe? Porque quando a gente está gestando um bebê, a gente também está se gestando como mãe, né? E a própria Simone de Beauvoir, ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, nós também não nascemos mães, nós nos tornamos mães. Pela sua experiência, seja no consultório, na sua vida... E nem nasce filho, né? Nasce um bebê, ele nem sabe... O que é ainda essa relação. Você tem toda a razão. Como que você encara esse processo e quais seriam os marcos, né, para se descobrir, enfim, mulher, mãe, a maternidade, principalmente do ponto de vista dessa comunicação? Quando o bebê nasce, vou dizer da minha experiência, claro, porque eu tenho que colocar meus filhos em primeiro lugar. Você é colocada, mãe, qual é o nome dele? Mãe, daí você imediatamente quando o bebê nasce, você já não tem mais nome próprio, né? Você é convocada discursivamente, ô mãe, pode entrar, ô mãe, o seu filho veio mamar, ô mãe,
Você, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista da estruturação simbólica, você ganha outros adjetivos que até então você não tinha. Você passa a ser chamada por nomes que até então você não tinha sido chamada. Desde do ponto de vista social, então você ganha um status social quando você é mãe, sobretudo em comunidades muito pobres, ser mãe é um status. E aí você passa a ser senhora, você não passa a ser uma ameaça para as outras famílias, como uma mulher livre, solteira e desimpedida. Ser mãe muitas vezes é um status social. E aí isso implica em um monte de outras coisas que vem junto, um caminhão de informações, de culturas, de impressões, de status, que estão nessa dobra da palavra, né? Então a palavra mãe, ela traz consigo uma posição simbólica de uma certa responsabilidade. Como é que, como mãe, eu posso fazer isso? Eu lembro, na minha experiência, e vejo nas minhas amigas, é muito comum a gente virar mãe e cortar os cabelos, né? Uhum. Porque você não pode, como mãe, Sabemos. então, né, não Fica. ter cabelo muito comprido. Porque uma mãe tem cabelo comprido e a gente vai se reinventando, daí muda o armário, porque eu vou no parquinho com essa mini saia e eu vou ter que agachar, então eu mudo meu armário. Camisetas com botão pra você conseguir amamentar com mais facilidade, né? Coisas que Tem você. uma implicação tão É. profunda disso que a gente não faz ideia. Você não cabe mais nas roupas que você cabia, não porque você tá acima ou abaixo do peso. Você não cabe mais porque você inaugurou uma nova posição simbólica, né? E essa posição simbólica, você se olha no espelho e você tem uma dificuldade de reconhecimento, de uma identificação com esse papel, com esse lugar que é socialmente marcado dentro da família, do seu núcleo familiar, e como você vai se subjetivar dentro disso tudo, dessa mistura da cultura, com as tradições da sua família, e como você vai, então, ter autoria. Que tipo de mãe você vai ser? Que tipo de mãe você é todo dia? Porque todo dia a gente é uma mãe diferente, porque todo dia a gente é diferente, a gente aprende alguma coisa. Então, ser mãe a gente não tá dizendo só de um bebê. A gente está dizendo de uma relação que vai sendo construída. Então, todo dia eu sou uma mãe diferente. Porque eu nunca tive um filho com 11 anos e 7 meses e 2 dias. É a primeira vez que eu tenho. Então, nessa posição, eu me inauguro todo dia como essa mãe que não posso mais... Que eu acho que eu não posso mais fazer certas coisas que eu fazia antes. Como mãe, mesmo dessa criança e do meu pequeno de 8 anos. Mas eu tenho que reinaugurar meu discurso a todo momento. Interessante quando você traz essa visão. Você sempre traz pontos de reflexão e o que você trouxe na nossa edição, que é a edição número 6 do 6. Viés Femininos. Depois, quem não ouviu ainda a edição com a Malca, retorna lá bem no comecinho, que na sexta edição a gente falou sobre comunicação e você trouxe aquela questão da mãe, boa mãe é a mãe que falta, né? Que se deixa faltar, que se deixa criar esse espaço da necessidade, né, que não sufoca pelo excesso e consegue, criar esse ambiente onde ela permite ter uma falta controlada, né, permite controlar esse espaço. E agora você traz um outro elemento fundamental, que é essa estreia, a cada segundo a gente se estreia de novo como mãe, né, e se a gente pensa nessas fases da vida, nessas fases, não da vida nossa, né, mãe com filho, mas da nossa vida mulher e mãe, né, que a gente tá falando dentro de um aspecto feminino da maternidade. Então como que nós, enquanto nós mulheres, nos identificamos como mãe, com um filho recém-nascido, com um filho bebê, com um filho, jovem, adolescente, assim por diante, e também olhando da nossa mulher, nesse papel de mãe, como é que a gente lida com o nosso trabalho, com o nosso marido, com a nossa família, com esse meio social. Do aspecto da comunicação, e você é uma especialista em questão de distúrbio de comunicação, em algum momento pode haver uma dicotomia, pode haver um distúrbio dessa comunicação, porque a gente não sabe como comunicar a cada segundo com essa mulher nova, com essa mãe nova, né? E isso ninguém nos ensina assim, ipsis literis, porque cada uma lida com a sua evolução de uma forma quase que natural enfim, é algo que a gente tem que aprender com nós mesmas, né. Como que você enxerga esse aprendizado e como que a comunicação é uma ferramenta, um elemento para conseguir, lidar com essa mudança quase que instantânea? A fala é uma produção.
ela é uma possibilidade, é um veículo de elaboração das nossas ideias. Então, na medida em que a gente fala, e a gente fala muito, fala muita bobagem, a gente também acerta muito. Então, quanto mais a gente puder exercitar a nossa condição de fala e se estranhar nessa condição de fala, mais atualizado a gente tá. Eu brinco que é como brinco muito no consultório, que é como se fosse um celular, né? Os nossos sistemas. Então, mesmo que você esteja acomodada e confortável dentro das suas atualizações, a Siri ou o programa que for vão falar assim: você vai atualizar agora ou hoje à noite. E aí você quer ignorar, porque você não quer ignorar. Você está super confortável dentro daquelas suas configurações, dentro daquele estado. Mas o estado é sempre de vida. A palavra discurso vem da noção de discurso, de perda de curso. Então, por essência, a palavra discurso é aquilo que não tem curso exato por natureza, que ele vai discorrer. Então, você construir um discurso tem justamente a ver com essa atualização constante de posição discursiva. É uma habilidade de você saber lidar com acaso, né? Sim. E aí a gente entra na questão da Só terminar. E aí o que acontece é, você tá acomodada dentro dos seus sistemas. E a Siri fala, você atualiza hoje ou daqui a pouco, que é o que a gente tem que fazer toda hora, os recontratos com os nossos valores internos. Então, mesmo que você esteja confortável, ele já está obsoleto. Diante da demanda que se apresenta, que o mundo apresenta. O mundo, as relações, os seus filhos, a tua relação com o teu marido, a tua relação com o seu trabalho, a tua relação com você mesma. Como você está se vendo. Então, mesmo que você esteja confortável, daqui a 2 dias, ela vai pedir uma atualização. Quer dizer, o conforto é um indício de que algo precisa mudar também. Sim, ele é um conforto provisório. Tá. Ele é um conforto provisório. Fora esse conforto provisório, sempre tem uma demanda de alteridade. Porque o outro muda. O outro, meu marido muda, meus filhos mudam, meus pais mudam, meus sogros mudam. Todo mundo muda. Se eu não puder ver a alteridade ali, eu tô dizendo que existe um congelamento. E aí também é patológico, né? É um congelamento de uma estrutura que anda idêntica. Não existe isso. Talvez seja esse também o grande dilema hoje da gente conseguir liderar, né, no nosso papel de maternidade, com elementos que realmente a gente produz essa sensibilidade, esse entendimento do que é liderar, do que é uma liderança. Porque essa constante mudança, se você se coloca num papel congelado, num papel, ou se você se baseia em estereótipos de liderança, né, enfim, que a gente tem outros estereótipos de liderança, você vai acabar fracassando já por princípio, por essência. Exatamente. E é interessante isso, porque dentro do entendimento dos elementos da liderança Shakti, que é a qual eu estudo, né, são pautados 5 principais elementos dessa liderança. Eu vou falar cada um deles, mas eu quero que a gente entenda item por item de como que isso a gente pode exercer na maternidade com essa comunicação. Primeira questão da presença do entendimento de estar presente com presença, né? Não é aquela mãe que tá no celular falando com o filho, que você tá falando, mas é aquela mãe que tá olhando no olho, que tá sabendo o que tá acontecendo, que tem essa sensibilidade do momento, que consegue se dedicar, se entregar de fato para aquela situação, para aquele momento. Que primeiro você tem que se enxergar mãe, né? Para poder exercer essa presença. Como que você enxerga nesse primeiro princípio, né, da questão da presença, que a comunicação pode ser uma ferramenta, um elemento de você praticar de fato uma presença efetiva? A era digital veio dar uma invertida e trazer o trabalho para o lazer para o trabalho. Você não sabe mais o que é fun, o que é job. As crianças, sobretudo as crianças, porque estão em fase de constituição. Embora todos nós estejamos, de acordo com o que eu mesma disse, mas não tão estruturante quanto a própria infância. Precisam do olhar atento do outro. Então, você tá discursivamente como mãe, é você ter uma disponibilidade psíquica, você ter uma disponibilidade simbólica, você está de fato disponível para aquela criança que está na sua frente.
Na medida em que eu estou dividida, eu não estou disponível. E a criança se constitui no olhar do outro. E eu me constituo, como mãe, no olhar do meu filho. Quer dizer, quando você realmente olha para o teu filho, você sabe se aquilo é real, né, se aquela resposta não é fazer um follow-up no WhatsApp, né, ou pelas redes sociais do filho, mas é realmente sentar, ter aquela conversa, ter aquele café da manhã em família, aquela reunião, né, aquela refeição sem celular na mesa, conectar mesmo, né, que é uma coisa que está se perdendo essa conexão. Sim, de conectar de corpo presente. Uhum. Conectar de corpo presente, parece história de centro espírita, né? Uhum. E o próximo elemento do Jacques é energia, a gente já vai chegar nesse centro espírita Mas aí. é isso, né, o primeiro nome que o Freud deu para o psiquismo é alma. Então o corpo tá grudado com a alma, minha intenção tá grudada no meu gesto. Eu tá grudada com o que eu quero fazer. E eu não sei se esse café da manhã em família é possível, mas também sei que olhar pelo retrovisor do carro e perguntar para o meu filho como foi o dia também não é uma conversa, por mais que pareça, do ponto de vista estético, uma conversa, não é. Porque ele vai dizer, foi tudo bem, e eu vou dizer, então pronto, já conversamos. Isso também não se faz uma conversa. Embora nós estejamos de corpo presente, é uma conversa burocrática. Essa conversa burocrática, ela pode ser no café da manhã, como ela pode ser no elevador, como ela pode ser em qualquer momento, mas que eu esteja, de fato, com meu corpo e minha mente à disposição do outro. E o outro para mim. Não adianta eu falar com meu filho e ele também tá no celular. E ele também tá desconectado, olhando para a parede. Então, uma das técnicas de comunicação que eu penso que sejam efetivas é a gente vai conversando e nessa medida a gente vai fazendo um espelhamento não só do corpo, mas como da própria fala. Então, eu pergunto para ele: "Ah, como foi seu dia?" e tal, e ele me conta. E ele pergunta como foi o meu. E daí a gente depois eu peço para ele me explicar, então, eu entendi certo como foi seu dia? Então aconteceu isso, isso, isso? Porque na medida em que eu reconto, eu dou a possibilidade para ele dizer como ele entendeu o que eu tô dizendo. Se ele entendeu ou não. Eu lembro de uma certa cena, a gente indo pra escola, e eu disse para meu filho: "Olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro e tal", mas, assim, dentro de todas as questões técnicas, fazendo um discurso bastante curto, impactante, me achei, né. E falei: "Então você entendeu? Combinado?" Ele disse: "Combinado". E eu falei: "Então me fala o que que você entendeu do que eu disse?" Ele falou: "Combinado". Eu falei: "E o que eu disse antes?" Ele falou: "Não faço a menor ideia". Então, assim, eu conversar com meu filho não significa eu fazer um monólogo. Significa a gente ter troca, a gente juntos poder fazer uma trança, a gente fazer um tecido, é um tear que a gente faz juntos. Então, um fala e o outro não responde, o outro. Então, precisamos de 2 corpos e mentes disponíveis para haver um diálogo. Porque hoje o diálogo, ele tá a gente trocou o diálogo pela mensagem de voz, né, no WhatsApp. Que é aquela coisa do você manda uma mensagem. Então, eu não sei se a gente trocou ou se a gente somou. Porque se a gente tiver como troca, a gente tem como isso como uma perda. Se eu Tá. trocar a minha condição de estar com você agora para fazer um áudio, essa troca é uma perda. Sim. É aquele negócio da cabine, né, você quer trocar um carro por um cotonete. Eh, É. não quero trocar um Aham. carro por um cotonete. Evidente, cada coisa tem seu valor. Mas uma coisa não pode, ela se soma, então ao invés de eu, fazer alguma coisa escrita ou mandar uma mensagem, eu posso fazer um áudio, mas ele não substitui essa nossa condição de se encontrar pessoalmente e ter uma troca, é de outra ordem, é em outra camada. Interessante, porque antes de eu entrar no segundo elemento aqui da liderança Shakti, você falou dessa questão da camada da troca, a gente falou muito do que eu converso no olho e da importância dessa comunicação. E a gente tem visto um movimento cada vez maior de grupos, não só de mães, né, que isso já a gente tem desde o grupo de mães da escola, que a gente estava falando há pouco, antes de começar a gravar, a gente já vai falar dele. A gente tem o grupo de mães que se apoiam, grupos que levam a questão da maternidade, para o ambiente corporativo, recolocação de mães. Quer dizer, o assunto maternidade, ele permeia diversos grupos, né? E a comunicação nesses grupos
ela, por muitas vezes, ela é distinta. Uma mãe que está num grupo para recolocação no trabalho por conta de maternidade é um tipo de comunicação, e o grupo de mães da escola é outro tipo de comunicação. A gente está falando sobre isso. Como que você enxerga, Malca, essa questão da mulher se comunicar, se posicionar, né, dar a sua voz nesses grupos e se destacar nesses grupos com a sua real liderança, a sua voz em primeiro plano? Puxa, são tantas vertentes, tantas possibilidades. Você, por exemplo, no grupo de mães de escola, você poder dizer de fato sobre o que você pensa, os seus valores a respeito de um determinado assunto, né? É importante, porque a gente se constitui em rede, Uhum. né? Ninguém cria uma criança sozinha. Tem aquela história de que uma Precisa de criança uma vila para criar uma. precisa de uma aldeia para criar uma criança. E essas mães também precisam de uma aldeia de mães. E na medida em que a gente puder dividir as nossas experiências verdadeiramente, e trocar as nossas angústias, ansiedades, aquilo que nos deixa famosos e aquilo que nos difama. Uhum. Como uma condição humana, a gente forma uma rede construída com bases mais sólidas, mais verdadeiras, porque eu sei que eu posso me apoiar. Em qualquer rede de que você esteja como mãe, ela é um lugar ainda bastante de vanguarda. Embora a gente tenha um movimento muito forte, muito grande, para que a gente tenha papéis de liderança e assuma responsabilidades, me parece que ainda para a mulher, o único lugar que sobra verdadeiramente como liderança é o lugar materno, e que mesmo assim, nessa condição materna, a gente não executa. Na medida em que a gente se cala, a gente se abstém entre as outras mulheres, com medo do olhar das outras mulheres, julgador, que não forma a rede, que forma furos nessa rede, que não sustenta o nosso olhar, que não sustenta a nossa subjetividade, nossa forma de maternar. E aí eu só queria colocar também que o lugar materno, ele não está definido exclusivamente pela questão do gênero feminino. Não, de fato, é um ótimo ponto. Uhum. Né? Então, o lugar materno, o que é a posição materna? É a daquela pessoa que cuida, verdadeiramente cuida. Então, pode ser um pai, pode ser um avô. Eu brinco com uma amiga minha que ela tem um sogro muito disponível, fisicamente, mentalmente, para os netos. E eu brinco que o sogro dela é uma real avó. E é uma real mãe, né? Porque, de fato, ele faz uma maternagem, uau! Que é esse lugar do holding, do cuidado, do contorno, da contenção. E deu poder. Quem que faz essa contenção? Os valores, a cultura, o meu discurso, o meu lugar. O lugar que eu me posiciono vai delimitar o espaço que meu filho vai poder se posicionar. Isso que você está trazendo é o segundo elemento da liderança Shakti, que é, de fato, o Shakti, que a gente traduz isso como uma energia, mas é essa energia criadora. É a energia que nutre, é a energia que você enxerga como essa energia da mãe natureza, né? Da mãe que faz algo crescer, algo acontecer. E você tocou no ponto do Freud, questão da alma, né? Desse entendimento do seu id, o ego, o superego. Eu não sou a especialista é você. Mas qual que é essa relação que você vê exatamente dessa visão que você traz, né? Da mãe, a mãe que nutre, e de que a energia tem essa conexão com a nossa alma, que é a nossa energia que faz a gente realmente acontecer. Porque sem a alma, a gente não, né, somos só matéria. Então, qual que é essa conexão para a gente exercer essa liderança com essa essência que é o Shakti, no ponto de vista da liderança Shakti? Eu lembro que uma vez meu filho fez uma lição e ele veio me mostrar a lição. E eu disse pra ele, tá um lixo. Porque é assim que eu sou como mãe. Eu não estava como terapeuta de ninguém lá. Eu tinha que ser eu, porque se eu não fosse eu, quem seria a mãe dessa criança? E eu fiquei com muito medo dele ser uma criança órfã, na medida em que ele tivesse uma mãe muito correta, que não correspondia à minha subjetividade, às minhas questões. Tem uma piada em psicanálise que eu sou tão importante pro meu filho que ele paga pra falar mal, pra falar de mim. Eu sou tão importante que ele paga pra falar de mim. Então, assim, quando meu filho for à análise, eu quero que ele fale de mim. Tá. Pra isso, eu tenho que traumatizá-lo. Então... Então, ele disse...
O que você acha da minha lição? E eu sabia que ele tinha feito uma lição que estava muito aquém das possibilidades dele. E eu precisava dizer que aquela lição, perto das possibilidades dele, estava uma porcaria. Uhum. E eu olhei no fundo dos olhos dele e disse que aquela lição estava uma porcaria. Querendo dizer para ele que eu via nele essa condição de ser muito melhor do que aquilo que ele tinha me apresentado. Dessa maneira, eu pude nutri-lo. Quando a gente diz nutrir, parece que são só coisas do tipo falas ursinhos carinhosos, assim. Que É. bonito, filho, muito bem, eu sei que você se esforçou. Isso não é uma fala minha. Uhum, Essa não é a Malca mãe. uhum, A Malca mãe não é possível falar que fofura, sobretudo que se eu não acho uma fofura. Então, ele tem a real noção de que eu falo: "Não acredito que você me entregou isso aqui", ainda brinco com ele, e daí surgiu a brincadeira que ele fez um lixão ao invés de uma lição, né, fazendo brincadeira de trocas fonêmicas. "Filho, você confundiu lição com lixão, então volta lá e faz". E aí ele entende hum, que o quanto é a minha aposta pra ele, que minha aposta pra ele é muito maior do que aquela porcaria que ele me entregou. uhum, E não é, de fato, desqualificando alguém que fez o seu melhor, é desqualificando alguém que fez o seu pior e que me uhum, mostrou o seu pior. Porque eu sim. conheço ele. Em contrapartida, quando eu digo pra ele, eh, é isso, vai tranquilo, ele não hesita. Hum, Então essa comunicação de liderança, uhum, eu posso dizer para os meus filhos, que o trabalho deles está uma porcaria. uhum. Verdadeiramente, porque minha aposta vai no sentido de que ele poderia ter feito alguma coisa muito mais investida, e que o investimento dele para a produção dele foi mínima. Esse é o terceiro elemento da liderança Shakti, e eu vejo que você fez realmente a sua lição de casa, porque no terceiro elemento a gente traz a questão da integridade. E para falar de integridade, a gente tem que recompor, realmente tirar a nossa essência, o nosso aprendizado do nosso lado sombra. Que é isso, é você olhar aonde você, se deparar com as suas dificuldades, com aquilo que você, eh, às vezes não quer enxergar, mas precisa, seja essa lição de casa que é feita, né, às coxas ou às pressas ou de uma forma ruim, não porque ele é incapaz, mas porque talvez ele quisesse Ao contrário, porque se fazer fosse incapaz, é, eu própria diria: Você fez quando é evidente que cada filho tem um limite, e quando ele faz o melhor que ele pode, eu digo: "Foi o melhor que você pôde, estou muito orgulhosa uhum, do seu trabalho". uhum. Eu também posso ver nele como além de ser um filho, um outro ser humaninho ali. Só que você só pode ver isso porque você é uma mãe presente com presença, porque você estabeleceu essa conexão profunda, exercendo a tua liderança de uma forma conectada, presente com a sua alma, com a sua energia, com o seu Shakti e sabendo que da integridade, da dificuldade que ele está apresentando ali, ele pode algo melhor, né. O próximo aspecto é a questão da flexibilidade, e aí eu acho que é um tema muito importante no quesito da maternidade, porque flexibilidade é onde a gente tem que aplicar a nossa real liderança, né, não só com os filhos, mas com o marido, com nós mesmos, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, e aí essa flexibilidade de poder exercer de fato uma liderança materna. E aí entra muito a questão da comunicação, né. Olha, eu acho que cada um é flexível na medida que pode, né, cada um oferece o melhor que tem. Uhum, Eu tenho no consultório eu trabalho com famílias, né, com mães, e que trazem queixas com relação ao desenvolvimento das crianças, e todo mundo oferece o seu melhor. Ninguém oferece o seu pior. Ninguém vem dizendo assim: "Eu ofereci o meu pior e não deu certo". Vem dizendo: "Eu ofereci o meu melhor e ainda não foi suficiente". E a gente cria estratégias para que aquele melhor que a mãe pode oferecer passe por outros meandros, passe por outras estruturas, por outras condições de representação da própria condição de fala, porque muitas vezes quando a criança não está podendo dizer coisas, coisas também não são ditas para ela, e também não estão sendo permitidas com que ela diga. uhum, Existe alguma interdição, desde falta de um desejo de crescimento, por exemplo. hum. Então eu digo: "Ah, eu quero que meu filho cresça", mas, eh, puxa, como é difícil me despedir das mamadeiras, como é difícil eu me despedir daqueles objetos que me trazem para essa mãe que eu tô agora, que eu não vou poder ser mais também. Não é brincadeira ver o crescimento dos filhos, porque eu também tenho que abandonar a mãe que eu fui, e Aquela ser mãe uma que nova você mãe. foi há alguns segundos atrás também, né. Cada segundo novo de uma nova mãe, você tá deixando de ser uma outra mãe. É. Então quando eu falo que eu quero que meus filhos cresçam, parece uma coisa tão simples.
E diz de um abandono da minha própria posição que não vai existir mais. De um certo lutinho, Uhum, uhum. um luto necessário, às vezes muito dolorido, às vezes é muito dolorido. Às vezes mais dolorido que em outros momentos, tem a ver com a tua vulnerabilidade, com o seu trabalho, com a sua relação com seu marido, com a sua esposa, com a pessoa que está vinculada a você, com a tua estrutura, com a tua rede de apoio. Então, eu lembro que meu filho mais novo, eu tinha uma pessoa que me ajudava com meu filho mais novo, e eu disse: "Tá na hora do Rodrigo tirar a mamadeira, né". E quando eu cheguei em casa não tinha mais nenhuma. Nossa, é um trauma. E eu lembro que eu disse: "Mas eu disse isso, mas na verdade eu queria fazer no gerúndio, assim, vamos tirando a mamadeira, cada dia eu me despeço de uma, e dessa posição da mãe que", porque de fato ele estava tomando no copinho, Uhum. bom, e aí é uma posição de liderança, porque eu tenho que tomar decisões, tomar liderança é você ser responsável e se responsabilizar por decisões, É sejam isso, elas, eh, é isso. fáceis ou difíceis. E eu lembro que ele estava felizão no cadeirão, tomando com aqueles copinhos de transição, com 2 dentinhos. E eu olhei e falei: "Caraca, assumiram as mamadeiras, eu nunca mais vou ser uma mãe de mamadeira". Uhum. Então tinha um sofrimento que não era com relação a ele, eu estava me despedindo de mim também. Sim, o sofrimento ele às vezes é muito maior para nós. Meu filho entregou recentemente a chupeta. E, nossa, por tantos momentos eu queria a chupeta, não era nem por ele, era pra mim. Acho que assim, a chupeta me levava para um lugar de uma segurança que eu criei naquele, né, naquele De uma mãe elemento. conhecida, né, você já É, se conhecia como uma mãe de um é, filho que tinha chupeta, agora como é que é a mãe de um segundo filho, que já tá grande e que não tem mais ninguém que usa chupeta nessa casa. é. Que tipo de mãe? Eu tenho que me reeditar, eu tenho que me atualizar? Ah, jura? Vou fazer isso hoje à noite. E aí a dormida é importante, É, vamos lembrar disso também, a é gente verdade. tem não dormir é técnica de tortura, Sim, e a privação do sono, ela tá muito atrelada à maternidade. muito atrelada Muito. à A gente não maternidade. consegue falar de maternidade sem falar de privação do sono, A né, gente são pôr as raríssimos mamadeiras, as casos. chuteiras de molho, né, É, as chuteiras no caso as nossas é. que a gente podia usar de objeto materno, né, nossos sutiãs de amamentação de molho, eu não Ah, eu não sei, porque eu me sei, desfiz de todos, acho aquilo horroroso, aquele é sutiã. horroroso. Talvez, É. das mini saias de molho, até que Salto é um alto, salto sei lá, alto, eu não alguma coisa sei. assim. Pode ser É, durante porque pós-parto a gente não usa muito salto alto, né, durante essa não, nem fase. É, não, então é, tirar esses sapatos do molho é, e poder se olhar e pensar o que que você está querendo naquele momento, como é difícil você tirar aquele negócio de molho, como é difícil você se aposentar naquela é, função. Aposenta seu salto alto. E que é. nenhuma outra condição de relação humana exige de você tamanha transformação como a maternidade, que tem uma transformação impactante sobre o corpo, impactante sobre a cultura, impactante sobre a tua relação e a sua subjetividade com o mundo, com os outros, com o seu trabalho, e você se reorganiza, tem uma organização e uma atualização de sistemas em todos os campos, que nenhuma outra Sim. função. E isso serve para quem também, em formações parentais das mais diversas, mas que ocupa essa função materna, é, é de uma desconstrução É, é isso. avassaladora. E aí você traz, de fato, o último elemento que a gente compõe aí os 5 principais, né, princípios da liderança Shakti, que é você traz a desconstrução e eu trago a congruência. Porque mesmo se desconstruindo, né, mesmo a gente se, eh, reencontrando a cada segundo como uma nova mãe, como uma nova liderança, a gente precisa ter uma congruência naquela nossa essência, né, naquilo que a gente é. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto whatever. O que é muito difícil, né, É. porque, sobretudo para mim que paro para pensar a cada momento sobre isso, minha profissão, e eu não escolhi essa profissão à toa mesmo, eu queria estar eu queria estar nesse limbo. Para que eu vou facilitar, né, se eu posso dificultar. E aí, eu vivo em vários momentos uma sensação de incongruência e de uma certa inadequação em lugares que eu esteja, porque
ao mesmo tempo que eu trabalho com subjetividade com crianças, eu sou a mãe que diz, teu trabalho tá um lixo. E estão esperando que eu vá fazer um discurso, mas a minha congruência, a minha essência, É sem quem você é. Quem te conhece sabe que você é a mãe que vai falar que tá um lixo. que tá um lixo, e quando É. tá uma beleza, É. que tá uma beleza, e é um olhar, assim, Uhum. que transborda, que eu sou daquela mãe que chora, né? Na festinha de final de ano da escola, as outras mães estão todas, ai, mas já é meu 5º filho, meu 3º filho, imagina, eu já nem choro mais. Eu não sei, eu choro em todos. Eu tenho só 2, mas eu tenho a impressão que se eu tivesse 4, eu tenho tanta condição de olhar para cada um como um ser Uhum. que tem uma condição, e dentro dessa condição, quantas coisas foram passadas e quanto investimento, né? Nossa. É difícil você se olhar ganhando no investimento e não ficar feliz. Quando você faz um investimento e você ganha nesse investimento, vamos dizer até investimento bancário. Sim. Como é que você não se alegra quando você fez um investimento no lugar Sim, certo? você tá vendo também o espelho de um trabalho muito, aliás, eu diria o trabalho mais difícil que a gente tem hoje, né, como um princípio na nossa vida, que é realmente esse papel de ser mãe. E aí, já puxando para o tema de hoje, que é justamente a gente discutir isso, né? Então, que a maternidade é um exercício diário da liderança, né? Diário, de colocar em pauta o DNA da sua empresa, né? É. Quem é a sua empresa? Seu núcleo familiar. E aonde você registra esse DNA da sua empresa? Como é que você tatua? Uhum. Né, o Geraldo, no podcast dele, falou: bom funcionário não é aquele que veste a camisa da empresa, é aquele que tatua no peito o nome da Geraldo empresa. Rufino falou na última edição sobre especial transição de carreira. Geraldo Rufino, ele fala exatamente isso. Ele fala sobre o funcionário que tatua, que vive, que vibra, né? E ele fala de network na família, né? Ai, que maravilhoso, Que acorda e cuida bem dos seus É. filhos. E eu pensei, puxa, como a fala dele tá alinhada com os meus valores. Meu DNA, meus valores estão no DNA da minha empresa, da minha família. Eu alterno essa liderança, essa função materna com o pai, que ora também é mãe. Então, meu marido tem viajado bastante e cada filho tem em diferentes momentos mais identidade e mais maternagem com um de nós. E meu filho menor disse: tô com muita saudade do papai, é ele que cuida de mim, é ele que faz lição comigo, porque ele tem maior identidade nesse momento com o meu marido que faz essa função materna com o meu pequeno, porque eles se elegeram nesse momento. E como toda a estrutura ela anda e tá sempre caminhando, nada é fixo. Então, ele se identificou desde sempre. Não, a hora mais aqui, hora mais lá. Que sorte ter 2 pessoas que maternam. Que sorte pra ele, que sorte pra mim poder revezar essa função, que não é brincadeira, e poder assumir a responsabilidade e ser o primeiro a receber um e-mail, mesmo nós temos um casal heterossexual, normativo, eu poder dizer na coordenação de uma escola tradicional: por favor, a primeira pessoa para quem você liga é pro pai. Porque o pai tem mais disponibilidade de atender o telefone do que a mãe. Da onde você tirou que vai ligar primeiro pra mãe? Né? Da onde você vem contar isso? E aí eu sou disruptiva e me sinto inadequada. Na escola, e quando eu digo, por favor, deixa na lista primeiro o telefone do pai, porque o pai tem mais disponibilidade de atender o telefone do que a mãe, né? Eu trabalho no consultório. Se eu vir um telefone de chamada da escola, eu vou morrer. E se não for caso de vida ou morte, eu vou atender assim mesmo. Agora, meu marido tem um trabalho do qual ele pode fazer essa maternagem, e se for daí então uma ligação dele, eu atendo. Claro. Então, de essa prioridades. liderança, então, eu digo, por exemplo, com relação a dinheiro, né, um tabu importante. A gente lida com pessoas com diferentes disponibilidades e realidades financeiras, e como é que a gente trabalha com isso? Isso faz parte do DNA da empresa, das suas possibilidades, das suas condições, com o seu budget, o que você pode gastar, o que você não pode, senão sua empresa vai à falência. É um Sua empresa tabu. familiar. Lembrando que a gente está falando aqui com base na conversa do Geraldo Rufino, que traz muita importância de você fazer seu networking com a sua mulher, com o seu filho, em casa, na mesa de café da manhã, no almoço, né, no final do dia. Você se preocupa tanto com o seu networking, né, corporativo, enfim, social. Você está se preocupando com o seu networking dentro da sua casa, com os seus familiares, né? E essa preocupação, acho que Cuida, né? do cuidado, né?
E, bom, a gente já tá chegando já no final do nosso bate-papo, que sempre, assim, é muito intenso. A gente vai ter que marcar vários, né, a gente vai inventando assuntos para fazer vários. Mas eu não queria finalizar antes de trazer um elemento importante para o contexto da liderança Shakti, do entendimento de liderança e da maternidade, que é o contexto da jornada, né, da jornada, do herói e da heroína. Então, para contextualizar, no final da década de 40, o Joseph Campbell apresentou o modelo da jornada mitológica do herói no seu, livro O Herói de Mil Faces, que desde então tem sido usado muito como modelo para o desenvolvimento psicoespiritual do indivíduo, enfim, deu origem também a roteiros de filmes, é um assunto bem contextualizado. Agora, na década de 90, a Maureen Murdoch, ela escreveu A Jornada da Heroína, em uma resposta ao modelo do Campbell, mas a Murdoch, ela identifica uma necessidade da gente se reconectar como mulheres adultas, né? Que é aquele famoso cortar o cordão umbilical. E que é uma verdadeira chamada para o exercício da liderança. Na sua visão, como que esse processo, dessa necessidade de a gente se conectar com uma mulher adulta, né? Em que momento você percebe esse chamado, como mãe, como mulher, e como comunicar com esse chamado de realmente exercer o papel da mulher adulta? Então, a mesma maneira que a gente é chamada, né, quando são pequenininhos, "Ah, mãe", eh, depois vira mami, depois vira, eh eu tenho uma maneira bastante peculiar de chamar minha mãe. É. "Ô, véia!", que é uma maneira, eu brinco que a Hã. palavra, ela é um substituto, ela é um suplente do afeto. Então você Hum. poder dar apelidos para as coisas, Uhum. ele diz de uma intimidade. Sim, Ele sim. diz de muita intimidade, de Uhum. muita confiança, eu poder dizer assim, e não digo agora, Hum. eu digo sempre para ela, e isso foi um apelido nosso, a gente tem Hum. vários apelidos, meus filhos têm os para mim também, e a gente se chama de várias maneiras, e são maneiras da gente se convocar em momentos de vida diferentes. Sim. Eles me chamam de maneiras diferentes ao longo da vida. Eh, eu sinto que a gente tem que ser convocada nesse lugar e se permitir essa transitoriedade, que a gente possa, no grupo das mães da escola ou de qualquer escola, gente, por favor, não é a escola dos meus filhos, não falem mal do grupo, não Não mandem. falem mal de nós no grupo, não mandem prints dessa live para as mães do nosso grupo. Nossos filhos estão na mesma escola. A gente já deve ser falado na rodinha, amiga. Isso, assim, é fato. É dado. E o que eu digo, e minhas amigas próximas sabem, e a Elisa soube agora, é que eu tenho uma tremenda aflição de quando as mães se chamarem de meninas. É. Eu passei por tanta coisa, eu não sou menina. Se meu marido é chamado de menino, ele fica louco da vida, porque ele não é moleque. E a gente a gente se chama de meninas como se fosse uma grande coisa. Eu não sou menina. Eu não sou moleca. Eu segurei muita onda. Eu seguro muita onda. Eu sou uma baita mulher. Por favor, não me reduza a menina. Menina são as amigas do meu filho. Eu sou uma mulher. Por favor. Então eu brinco no grupo, minhas amigas mais próximas sabem dessa minha implicação com a escolha das palavras. Uhum. E eu sou implicante, eu sou uma profissionalmente chata, assim, porque eu tenho esse rigor entre o signo e o significado, entre o significante e o significado, entre a palavra e o som. Realmente, meus anos nas costas, as minhas experiências, as minhas arguras, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas noites sem dormir, as minhas noites acordadas, meus choros no final do ano, eles me tornam mulher. Não sou menina. Eu tenho muito orgulho de ser mulher nessa condição. Evidente que com todas as questões positivas e negativas, mas eu acho que a gente se nomeia de uma maneira que de algum modo a gente se desprivilegia, a gente se desinveste. Quando eu digo, eu vou encontrar com as meninas, é uma maneira fofa de eu dizer, mas eu não sei se eu quero ser uma pessoa fofa. Eu já tive meu momento fofura, e eu sou uma boa amiga. Eu sou uma amiga que dá estrutura para outra amiga mulher. Eu sei brincar muito, e eu sou muito moleca também, e brinco muito e tal, mas com piadas adultas. Me divirto muito com esse universo adulto, porque já é tão duro, tantas coisas a gente tem que lidar com a vida adulta, e a vida de todo mundo só anda pra frente.
Acho que me chamar de menina é uma coisa que me incomoda, porque passa pelo lugar de um não crescimento. A gente se nomeia como se fosse uma grande coisa, como se fosse a mesma coisa que para colocar botox, assim, para se manter mais jovem, Uhum, mas tá dizendo de um lugar simbólico, de um não crescimento. uhum. Então, assim, eu posso usar o creme que for, anti-rugas, usar o botox que for, mas eu quero ser chamada de mulher, mãe. Eu quero ser chamada na chincha pelo meu papel que exerço, que é sim de liderança, que eu sou sim a mãe do contra, que eu sou sim a mãe que talvez vai dizer coisas que vão desagradar, porque eu tô supondo que tem lá do outro lado do grupo outras mulheres, não Porque outras você é meninas. congruente, né, porque você exerce com a sua integridade, porque você exerce do papel de ter feito a sua jornada da heroína e ter cortado esse cordão tão difícil, né, então é realmente o que a gente falou, reconhecer, né, reconhecer o seu investimento no seu crescimento, o seu investimento no seu trabalho diário, no seu luto diário daquela mãe que você deixou de ser para ser a mãe que você é hoje, e isso tem um crescimento que quem tem que dar valor acima de tudo é você. Então, eu acho que essa mensagem não podia ser a melhor para a gente encerrar a conversa de hoje, de convidar você que nos assiste, nos ouve, a se perguntar se uma palavra, uma forma como você se comunica, ela não pode representar muito além daquilo que você está só de fato escrevendo ou falando, que ela pode representar também de fato um chamado para você exercer uma liderança não só mais consciente, não só mais presente, mais íntegra, flexível, coerente, mas sobretudo de uma elevação de uma maternidade aonde você se identifica como uma líder, como uma mulher, como uma mãe e como alguém que realmente valoriza a tua conquista, né, que conquista cada segundo. Bom, eu não sei, a gente vai ter que Ah, acabar porque é o tempo do é. podcast, mas sei lá, vamos fazer outro semana que vem, quando você quiser, porque Super pra obrigada de mim, novo pela assim, oportunidade. É sempre um lugar para pensar muito rico aqui. Queria agradecer a seu público e a tua oportunidade E sempre fala do generosa. ponto de vista, que agora tá na Unibis, conta do teu Ponto de vista, projeto. é um projeto que já tem andamento há 2 anos. Agora, esse ano, 2019, ele tem acontecido na Unibis Cultural, uma vez por mês. São encontros abertos, gratuitos, para pessoas interessantes e interessadas, para mães importadas, para mães e aquelas que exercem a função materna, que cuidam, que criam, que maternam, que investem, e aí passa por educadores, formadores de opinião, influencers, e aí quem se sentir chamado no papel de liderança, de criar uma criança e de fazer rede com outras mulheres e outras famílias e outras pessoas de função materna para oferecer aldeia para as mães e para as crianças. Então são discutidos temas contemporâneos que passam pelo viés da fonoaudiologia. Ah, esquisito da fonoaudiologia, sim, gente. A gente vai falar um pouco de fonoaudiologia, porque vai falar do meu lugar de constituição, que é o lugar do Claro. simbólico, que é o lugar da fala, que é o lugar da constituição do sujeito, que é o lugar onde começam todas as coisas. Amanhã, em especial, vamos ter um ponto de vista que vai se chamar Qual é o Tom? Na Unibis Cultural, vamos ter uma apresentação artística que eu estou apaixonada. Vamos ter uma cantora e um pianista, Ai, que maravilha. que é justamente para dizer como que a fala e as dobras da fala e a impostação da voz e a melodia da fala traz sentidos para o que a gente fala. Então a gente vai ter que fazer depois aqui uma edição para falar sobre a importância dessa dobra da fala na comunicação, no exercer da liderança, né, porque também tem a questão do pitch da mulher, que foi um tema que eu já discuti também aqui com a Juliana Godoal, numa edição anterior, mas eu acho que é um assunto sempre pertinente, porque a questão também de como que a mulher se posiciona através da fala, é um assunto que é sempre muito presente, a gente precisa sempre retomar nesse É aspecto. falando que a gente elabora, né? É É, falando que a gente cresce, é falando que a gente pensa. Enquanto eu falo, eu penso. sim. Então, dá oportunidade para a gente falar, para a gente ser escutada. E aí é um espaço, ponto de vista, onde eu falo, convidados falam e o público fala. Então, é um espaço de rede. Ótimo. Bom, eu vou colocar aqui então as redes da Malca, do ponto de vista Malca, os contatos também para quem ficar interessado em participar dos encontros na Unibis. E espero vocês no próximo Vieses, em edições especiais como essa, onde a gente está aqui acompanhando numa live, mas a edição também vai para os canais de podcast.
e pro canal Suporte no YouTube e Instagram. Espero vocês no próximo Vieses. Obrigada, Malca. Obrigada. Ai, que delícia. Muito bom, muito legal. Ai, muito bom. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!